Agora sim. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Então hoje nós vamos aprender uma nova lição dentro da palavra do Senhor. O pastor Vandeir, ele começou a falar sobre uma coisa que é fundamental, né? O pastor Vandeir começou a falar sobre o caráter do cristão. Aquele cristão que antes de vir ao púlpito, antes de vir ao tomar a frente no louvor, tomar a frente na pregação, ele tem que pensar duas vezes. Ele tem que pensar como está a vida dele, né? E ao ofertar, também ele tem que pensar, como é que está a minha vida? Eu tenho algum atrito com algum irmão? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? A revista, ela nos traz um assunto que é de grande profundidade no nosso coração. Vamos falar sobre disciplina e maturidade cristã. Mas antes eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé, para que nós fizéssemos uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor, para entendermos, Senhor, as Suas verdades, Senhor, para que o nosso coração se quebrante cada dia mais diante de Ti, Senhor, e para que possamos, Senhor, ser verdadeiramente testemunha deste Evangelho, esse Evangelho que tem ultrapassado o tempo, Senhor, este Evangelho que tem demonstrado ser cada dia mais forte. Apesar de tudo e de todos, o Evangelho ele se mantém, e o Evangelho é poder de Deus em nossas vidas, meu Pai. Que possamos, Senhor, representar-te, Senhor, de maneira adequada, que Teu Espírito Santo fale a cada um aqui, Senhor, e que nós possamos, sim, verdadeiramente sermos testemunhas vivas de Ti. Coloque a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Fique conosco e nos abençoe neste dia, nesta manhã e durante todo este dia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre disciplina e a maturidade do cristão. Eu queria dizer aos irmãos que se os irmãos quiserem participar, levante a mãozinha que tem um microfone que está rodando por aí. Aí você levantou a mão, a gente participa. E aí eu vou pedir a primeira participação dos irmãos. Eu gostaria de saber perguntar aos irmãos, o que os irmãos entendem por maturidade? O irmão desse uma definição do que você entende sobre maturidade. O que quer dizer a palavra maturidade? Alguém se habilita? Maturidade. O que a gente pode entender dessa palavra? Quem arrisca? Olha lá, a irmã Renata lá, por favor. Maturidade. Olha só que interessante. Bom, a paz do Senhor Jesus. Na nossa vida espiritual, né, quando nós já saímos do leite, né, do líquido, para algo mais profundo, né, onde nós buscamos mais o conhecimento do Senhor, buscamos mais viver a palavra do Senhor, não só ler, mas praticar, né? E maturidade, eu gosto muito dessa palavra porque quer dizer que nós, como seres humanos, nós somos capazes de discernir, de controlar a nossa emoção, de se comportar de acordo com algum contexto que acontece na nossa vida. Nós não somos levados pelas emoções, mas nós temos um autocontrole. Então, olha, a irmã Renata, ela disse bem, maturidade. Maturidade, no conceito cristão, que é o que a irmã falou ali, maturidade é isso, é largarmos de sermos criança, né, para passarmos a ser adulto no Evangelho, ou seja, para nós termos uma experiência maior com Deus. A palavra maturidade, no meio secular, também é crescimento. A palavra maturidade é aprendizado, é fazer com que nós possamos andar com segurança. Eu tenho que tomar uma decisão. Você só vai tomar aquela decisão se você tiver segurança. Como que eu vou ter segurança? É aprendendo sobre determinado assunto. Na vida cristã, da mesma forma, a Bíblia fala que nós estamos num caminho em que nós queremos procurar o quê? A perfeição. No que sentido? A Bíblia diz que nós queremos o status de, quem sabe? Alcançar o status de varão perfeito.
Mas quando que nós vamos alcançar esse status de varão perfeito? Quando eu me dedicar à palavra do Senhor e quando eu tiver um relacionamento aprofundado. Mas esse relacionamento aprofundado com Deus requer conhecimento. E é conhecimento da palavra do Senhor. Então, quando nós falamos na palavra, no texto, maturidade do cristão, é o crescimento desse cristão. Mas o cristão, ele passa por uma série de dificuldades, assim como uma pessoa qualquer. Por quê? Por sermos nós criaturas imperfeitas por causa do pecado, lembra lá do Éden, que o pecado entrou? Quando o pecado entra, a morte chega junto. Isso quer dizer que nós ficamos falhos. O ser humano, ele é falho, mas ele busca a misericórdia de Cristo. Então é esta misericórdia que vai nos dar a condição de estarmos em uma situação de quase varão perfeito. Porque a perfeição ela vai se dar quando nós estivermos com Cristo, o Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, ela nos traz uma cartilha na qual nós temos que compreender. Cartilha essa que é a própria palavra do Senhor. Ele diz, meu servo, a partir de hoje você tem que andar assim. A partir de hoje você tem que me buscar assim. A partir de hoje eu quero dizer para você que nada que você faça ou deixa de fazer está escondido. Tudo que você fizer, eu sei. Tudo que você pensar, eu sei. E tudo que você precisar na sua vida, todo o socorro que você precisar, eu também sei. Entretanto, existe uma necessidade de você estar a meus pés, pedindo, orando e buscando a presença do Senhor. Mas por que isso? Para que nós possamos nos livrar do pecado, para que nós possamos nos achegar a Deus, para que o inimigo não venha usar as nossas vidas de forma errada. Um exemplo foi o que o pastor Vandeir disse aqui, por exemplo, o irmão vem à igreja, assiste o culto, dá o dízimo, sai da igreja caladinho. Como é que está esse irmão? Será que ele veio para a igreja com o coração aberto ou ele veio para sentar na última cadeira porque a próxima cadeira tem um irmão que teve uma confusão com ele, ele está quase querendo dar umas catiripapo no irmão? Então isso acontece, mas qual é a função do cristão? O cristão tem que ter um autodomínio no sentido de compreender que as palavras do Senhor Jesus é que são a verdade na vida dele. A sua autoconfiança, o seu ego, não pode subjugar a palavra do Senhor. Porque quando o meu ego subjuga a palavra do Senhor, o que eu faço? A Bíblia fala que eu me afasto, porque eu dou lugar para outras coisas, em vez de eu dar lugar para a palavra do Senhor. Então, este manual é o manual que nós temos que seguir. E aí, é bem sugestivo o texto, disciplina e maturidade do cristão. Porque para que eu possa ter uma maturidade, eu tenho que ser disciplinado. Então, quando nós temos um manual, que é a palavra do Senhor, esta aqui é a nossa forma de disciplina. A Bíblia diz que para nós nos achegarmos ao Senhor, nós temos que estar em constante oração. Nós temos que orar. Nós temos que aprender a orar. A Bíblia diz que nós temos que ler a palavra, porque tudo que nós precisamos se encontra na palavra do Senhor. Mas eu vou ler uma outra coisa aqui que eu achei interessante. Tem um cidadão aqui que escreveu um livro sobre iluminismo. De acordo com a palavra do Senhor, o iluminismo não tem nenhum significado para nós. Mas para você, como pessoa secular, e necessário que é para o seu conhecimento, pode ser bom para você. Mas para o conhecimento, para a sua comunhão com Deus, não é. O que é bom para você, para a comunhão com Deus, é a palavra de Deus. E aí, quando nós falamos em disciplina, quando nós falamos em crescimento cristão, nós falamos de uma coisa chamada caráter. E aí eu vou chamar de caráter cristão, né? Comumente nós conhecemos aí como caráter. A pessoa, ela forma o seu caráter já nos primeiros anos da sua vida. Então, o caráter cristão, ele também é moldado quando você tem o seu primeiro contato com a palavra do Senhor.
Quando você entra em um lugar e alguém te ensina a palavra do Senhor e você olha assim, eu quero conhecer isso. Você vai começar a moldar seu caráter a partir daí. O caráter cristão também ele tem que ser moldado. Mas quanto tempo? Talvez 1 ano, ou 2, ou 3, eu falei nos primeiros anos, não é? Mas esse caráter ele vai ser moldado ao longo dos anos. Nos primeiros anos é para você conhecer, existe a palavra de Deus que é inspirada, e que Deus, Ele é o autor e consumador da vida. E que Cristo, Ele veio ao mundo para nos resgatar, porque nós não aceitamos essa palavra. Quando Deus nos deu a oportunidade de sermos seres eternos, nós a desprezamos. Quando a gente despreza o Senhor, aí o Senhor se afasta da gente. Isso está na palavra de Deus, né? Então, a partir desses primeiros dias, nós vamos, ao longo da nossa vida, moldando o nosso caráter. E, ao moldarmos o nosso caráter, nós temos que levar em conta alguns aspectos que são fundamentais. E o primeiro aspecto que eu acho fundamental da vida cristã é o seu testemunho. O cristão ele tem que aprender a dar testemunho. E o testemunho que o cristão dá tem que ser junto aos seus e junto àqueles que estão convivendo com ele, numa repartição pública, num evento. É aí que você tem que dar testemunho. Dar testemunho dentro da igreja é fácil, né? Nós entramos na igreja, nós oramos, nós conversamos, nós nos relacionamos. Aqui é fácil nós darmos testemunho. O difícil é lá fora. Porque lá fora você precisa falar da palavra do Senhor, mas você precisa saber ouvir certas coisas que ferem, certas coisas que denigrem a palavra do Senhor e denigrem a sua vida. Muitas vezes as pessoas desfazem de você por você professar a palavra de Deus, por você ter aceitado o Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas vão denigrir você, as pessoas vão te ridicularizar. E aí é aonde o seu testemunho vai chegar. E aí vai entrar um segundo aspecto que é fundamental na vida cristã. Além dele ter testemunho, ele tem que ter coragem e autoridade. Coragem para conseguir combater de forma correta e de acordo com o manual que é a palavra de Deus, né? Então, a coragem é fundamental. Aí, nós chegamos num ponto em que, às vezes, nós damos aquela escorregadela, né? A coragem é tão grande, mas é tão grande, que você chama o cidadão. Eu vou falar em nome da classe masculina, viu? Depois eu vou tentar me expressar na classe feminina. A coragem fica tão grande, que o elemento chega e fala assim, meu amigo, vem para cá, vamos resolver esse negócio aqui, eu e você aqui. Dá uns catiripapo, né? Tete a tete. Dá um tapa na orelha. Por quê? Porque a coragem do homem é tão grande que ele quer resolver na pancadaria. E aí eu pergunto para você, o que nós fizemos nesse exato momento? Nós caímos numa armadilha. Sabe por quê? Porque o inimigo queria isso. Aí, não falei? Pode chamar o cara aí de qualquer coisa, que ele cai na hora. Aí você vai lá e vá. Primeiro passou o doce na boca, né, do cristão, depois chegou e você faz isso. Aí não, peraí, você mexeu comigo. Nesse exato momento você deixou de ser o que a palavra de Deus diz, o testemunho, né? Com a mulher, é diferente? Não, mas eu vou tentar me expressar aqui. Por exemplo, eu vou seguir o exemplo que eu gostei muito na revista. A revista diz o seguinte, que a esposa, ela é um exemplo de cristão. Dentro do caráter cristão, nós vamos ver aqui que a disciplina é fundamental. E a esposa é uma mulher disciplinada. É aquela mulher que chega no seu lar, cuida do seu marido, faz as suas tarefas, fora que ainda tem a esposa que trabalha fora. Eu não sei como que a mulher consegue fazer esse tanto de coisa, né? Porque é difícil. Mas a esposa é um exemplo nesse sentido. Mas essa mesma esposa chega na igreja, ou chega lá, na reunião de colegas, lá na festa de 15 anos, e fala assim, está lá conversando com as mulheres, e aquela coisa, está tudo indo bem, estamos falando de Deus, né? Estamos falando de pregação, aí de repente ela fala assim, vê se meu marido faz isso aí, olha.
Aí a outra fala aqui, ó, marido é tudo igual, só muda o CPF, não tem coragem de nada. Adivinha o que aconteceu? Demos brecha, né? Por quê? Era o momento de nós estarmos ali convivendo, aprendendo mais ou trazendo um testemunho sobre a nossa vida. Aí nós começamos a jogar a seta. Aí também a mulher, assim como, começa a se afastar da presença de Deus. Então, para que isso não aconteça, é que nós temos que estar todos os dias caminhando e todos os dias aprendendo da palavra do Senhor. Quando nós quando nós estamos aqui na escola dominical, nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Eu aqui procuro me esforçar, porque eu tenho muito que aprender. Como eu sei que você sentado aí, às vezes você viria aqui e poderia contribuir melhor que eu, porque você tem uma capacidade maior. Então, essa interação entre o aluno e o instrutor e o professor é que faz o conhecimento aumentar, se desenvolver. Eu posso dizer aqui, passar aqui a aula todinha falando sobre um tema, e você fala, não, isso aí, ó, se eu fizer uma prova agora, eu tiro 10. Tira. Mas não seria interessante que o que é sobre a salvação, aquilo que faz parte da minha e da sua vida, as promessas que estão aqui, elas possam ser difundidas entre nós, e o lugar para difundir isso é onde? É na escola dominical, onde nós aprendemos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então nós vamos ver que o homem ele é falho por natureza, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O problema é que, uma vez que nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a tudo aquilo que o mundo oferece. E assim como o ímpio lá fora, que ele gosta do que é bom, o cristão tende a gostar do que é bom. Mas aí o cristão tem que saber o que é bom para ele. E o ímpio sabe o que é bom para ele. O cristão tem que saber o que é bom para ele. Para isso, é que nós temos alguns valores, e um deles é a disciplina. É importantíssimo que o cristão tenha disciplina, para que ele possa ter um conhecimento e para que ele possa estar em contato com Deus. Existem dois tipos de disciplinas que são fundamentais. É uma disciplina imposta e uma disciplina consciente. O que eu chamo de disciplina consciente é aquela em que eu compreendo como eu devo viver, e aquela que eu entendo quando eu começo a ler as Escrituras, e principalmente quando o Espírito Santo começa a falar em minha vida. Então aí nós temos a disciplina cristã consciente, quando eu dou a abertura e o local para que a palavra de Deus, ela fique no meu coração, e o Espírito Santo trabalhe em minha vida, porque a Bíblia diz que eu guardo a palavra do Senhor por um único motivo, para não pecar contra Deus. Então eu preciso guardar a palavra do Senhor para eu não pecar e para que eu possa me aproximar. Como eu disse no início, Deus sabe o que vai no seu coração, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe da sua necessidade, mas Ele sabe que você precisa entender a necessidade que é ter Deus como seu Criador, ter Deus como aquele que vai te conduzir na mão, ter Deus que é aquele que sempre te amou, desde o princípio. Então Deus, Ele não precisa de nada de você, Ele tem o controle sobre a sua vida, sobre tudo que você precisa, mas você sim, precisa chegar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele tem esse papel, Ele é que nos separa, Ele é que nos conduziu novamente à presença de Deus, com o seu sacrifício. Mas ele diz assim, eis que estou à porta e bato. O que diz mais o texto? Quem sabe? Olha lá, quem abrir, eu entrarei e sairei com ele. Né? E quem não abre? Eu vou pegar uma alavanca, eu vou abrir seu coração, vou rasgar e vou entrar, querendo você ou não. É assim que a Bíblia fala? Não. Mas é assim que eu e você queremos fazer. Nós queremos aceitar um Deus que diz que nós temos que andar de forma a dar testemunho. A Bíblia diz que eu tenho que estar lá fora sendo luz. Eu não quero ser luz.
Muitas vezes eu quero ser treva. Muitas vezes eu quero ser destruidor. Está errado. A minha vontade, ela não vai nunca e não deve se sobrepor à vontade de Deus. Então, quando eu falo em disciplina consciente, é essa. Disciplina consciente é aquela que eu leio a palavra do Senhor, compreendo a sua escritura, busco a sua presença de dia e de noite. Isso quer dizer o seguinte: quer dizer então que agora eu vou viver só de buscar. Não, você tem as suas responsabilidades como pessoa, você precisa viver, você precisa estar na sua casa. Mas a Bíblia diz que nós precisamos tirar um tempo. Tire um tempo. O seu dia começou? Comece o seu dia orando a Deus. Bom dia, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade desta manhã eu poder levantar. Me abençoe durante esse dia. Tire um tempo. Na hora que você chegar do seu serviço, você normalmente chega cansado, exausto, toma lá seu banho, vai jantar um pouquinho, vai lá fora, pega a sua Bíblia, 1 horinha ou meia hora de leitura. Tire um tempo. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ter comunhão com Deus e precisamos ter comunhão um com os outros, né? Então, essa disciplina nós temos que ter, mas muitas vezes nós não temos. Nós não tiramos um tempo para orar a Deus. Sabe quando que nós vamos tirar um tempo para orar a Deus? Quando o cadastro apertou tanto que você falou, agora vai estourar tudo, eu não sei o que fazer, não sei para onde olhar. Deus e o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, sabe do que você precisa, mas você é relutante. Você não quer, você não abre, você não busca, mas você murmura. Poxa vida, tanta coisa eu fiz na vida, não é possível, Deus me esqueceu, eu lembro que eu orei, você orou, eu lembro que eu buscava, você buscava, eu lembro que eu era líder, eu lembro que os amigos, não, você continua sendo, só que você tem que voltar aos pés do Senhor, você tem que continuar aos pés do Senhor, porque o dia que eu sair da presença do Senhor, naturalmente, a sua graça, ela vai fazendo com que eu me afaste, ou seja, a graça do Senhor, ela vai perdendo o efeito, porque eu não quero. Quando eu saio da presença do Senhor, deixo de lutar com o Senhor e quero lutar sozinho, eu vou me afastando da presença de Deus, eu vou deixando Deus em segundo plano, em terceiro plano, e isto vai destruindo o homem, e isto vai destruir a sua vida, porque você é conhecedor da palavra, sabe o seu remédio, sabe onde buscar, mas você não quer, né? Você prefere se afastar do Senhor. Por quê? Não, porque eu fui, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu não tenho tempo para isso. Meu irmão, a Bíblia te dá o manual, mas em nenhum lugar na Bíblia está escrito que você é obrigado, você vai fazer de coração aberto, você vai fazer quando você se converter ao Senhor. Eu vou me converter quando? Eu vou me converter todo dia, porque eu tenho que estar na presença do Senhor todo dia. Se eu não tiver disciplina, eu não consigo, eu vou me afastar do Senhor. Quantas vezes a gente, passando por uma dificuldade, a gente recorre, a gente ora, a gente chora aos pés do Senhor, a gente lê a Bíblia, e o que o Senhor faz imediatamente? Nos dá um alívio, nos dá um conforto e nos dá uma saída. Nos dá uma saída. Mas eu estou falando aqui para crentes que conhecem a palavra de Deus, que teve uma experiência com Deus e sabe. Esses crentes, eles estão sujeitos a cair todo dia. Estão sujeitos a cair. E lá fora? Lá fora, nós temos o papel de resgatar. E eu só vou resgatar se eu tiver disciplina. Mas disciplina consciente? Poxa, podia ter um jeito, né, de eu ser obrigado. Tem uma disciplina imposta, né? Graças a Deus, o cristão não precisa disso. Eu nunca ouvi dizer que alguém foi obrigado a vir para a igreja. Você foi obrigado a vir para a igreja hoje? Alguém te obrigou? O pastor falou que ia te tirar do rol de membro se você faltasse à igreja hoje? Não, né? Mas existe essa disciplina consciente, imposta. A disciplina imposta é aquela que regula a nossa vida e regula a nossa forma de ser por necessidade. É o caso do local onde você trabalha. Você tem que chegar 8 horas da manhã.
Se você chegar às 8h10, vem cá, por que você chegou às 8h10? Está errado. A sua obrigação é chegar às 8 horas. Aonde isso funciona? Em todos os locais que são necessários. Isso funciona numa escola, isso funciona no hospital, isso funciona em qualquer repartição pública ou privada, porque isso aí é uma disciplina imposta. Sabe por que ela é imposta? Porque você fez um contrato. Olha só o paralelo que eu vou fazer. Quando eu faço um contrato numa empresa, eu não sou obrigado a cumprir ali todas as ordens? Sou. Não sou obrigado a entender. Eu vou chamar de manual, não sei como é que vocês chamam lá. Por exemplo, eu vou falar da minha área. No quartel, eu assinei um contrato onde tem um regulamento. E eu me obrigo a cumprir o regulamento, não é assim? Por quê? Porque eu vou ganhar o que no final do mês? Eu vou ganhar meu salário. Esse salário é o quê? É a recompensa que eu tenho por ter feito o meu trabalho de forma correta. Ou seja, é uma recompensa que eu tenho por eu ter feito a minha... O que é? Obrigação. Aí eu vou para a Bíblia. A disciplina individual minha. Qual é a minha disciplina? Eu vou chegar, vou ler a palavra do Senhor, vou seguir a sua presença e vou buscar, porque eu preciso estar na presença do Senhor, porque Ele é o único caminho que eu tenho. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar a minha salvação, porque eu não perdi nada. Agora, tem alguma imposição ali? O Senhor Jesus diz, tem que fazer? Não, não tem. Mas eu tenho prêmio? Tem. A Bíblia diz que nós vamos chegar naquele dia e vamos sentar e vamos estar com quem? Com o Senhor na glória. Este é o nosso prêmio. A nossa salvação é que nos é garantida na palavra de Deus. Interessante que quando você tem uma disciplina imposta, você também tem o seu prêmio. Mas se você fizer tudo de acordo com o que manda o figurino. Aqui eu tenho apenas que compreender a palavra do Senhor. Notem, o manual de regra e conduta, ela não é obrigação para ninguém. Não é obrigação para ninguém. O único quesito que ela exige de você, para que você compreenda, é aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para que você possa estar na presença do Senhor, você tem que aceitar que aquele sacrifício que Ele fez é válido na sua vida. Esse sacrifício, ele é válido na minha vida. Agora, será que na sua vida ele é válido? Se ele é válido, então você vai compreender o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele deu sua vida, Ele era o único Filho do Deus Criador, Ele deu para me salvar e para te salvar, para nos resgatar, e Ele não cobrou absolutamente nada. Ao contrário, Ele pagou aquilo que eu e você não temos condições de pagar, né? Ele foi lá e pagou com sangue uma nota promissória que nós somos devedores, né? Então, o que nós temos que ser é isso. Agora, a disciplina é fundamental. Não podemos ser um povo indisciplinado. Não podemos ser um povo de qualquer forma. Não podemos ser um povo que é levado no primeiro vento. Você tem que ser um povo conhecedor da palavra de Deus. Um povo que compreende as verdades. Um povo que sabe que quando você vem à igreja, quando você vai dar a sua oferta aqui na igreja, você tem que ter consciência que você está de bem com o Senhor e que você não desfez de nenhuma pessoa próximo de você. Sabe por quê? Nós vamos ver já um negócio de uma coisa que é comum entre as pessoas, principalmente os cristãos também. Diga, minha irmã Renata, por gentileza ali. Essa questão da disciplina ela é bem interessante, né? Que o significado da disciplina é obediência às regras. E tem um segundo tópico, uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos. E eu fiquei pensando, nós, na nossa vida secular, quando nós queremos alcançar um objetivo, às vezes nós estamos muito distante daquilo que nós gostaríamos de ser ou ter. E para que isso aconteça, nós precisamos começar com as pequenas coisas. Eu começo com as pequenas, eu passo para a média, para alcançar as maiores, né? Isso tem estudos também que comprovam.
Porque se eu estou no 0 e eu já quero chegar no 10, a probabilidade de você desistir no meio do caminho é muito grande. Muito grande. E eu fiquei pensando na palavra do Senhor. Quanto menos a gente ora, quanto menos a gente obedece a palavra do Senhor, que é orar e ler a Bíblia dia e noite, como no Salmo 1 diz, mais nós nos afastamos da presença do Senhor. Então, é imprescindível para as nossas vidas começarmos, né, aos poucos, lendo, orando, participando, para que nós venhamos alcançar realmente a maturidade na nossa vida espiritual. Amém. E aí, meus irmãos, quando nós precisamos estar sempre na presença do Senhor, tem uma coisa que é fundamental também, é o relacionamento, né, dos irmãos, um com os outros. E nós temos que nesse relacionamento existe uma coisa interessante, que isso aí é normal em qualquer local. Existe aquele irmão que tem mais proximidade com o outro irmão, né? Vocês já viram isso? Tem aquele irmão que ele é mais próximo do outro, frequenta mais a casa do outro, tem mais liberdade. Mas aí nós temos que tomar cuidado com esta liberdade, porque o texto sugere aqui que essas liberdades elas podem causar algum prejuízo. Olha, por exemplo, uma das coisas que o texto sugere aqui, ó, brincadeiras com coisas santas. Às vezes, nós estamos falando da palavra do Senhor, estamos até sentados em grupo, e nós estamos, às vezes, brincando com a palavra do Senhor. Nós temos que ter esse cuidado. Lembra que eu falei no início que tudo pode fazer com que a gente se afaste do Senhor? Basta que a gente perca aquela percepção do que é santo, do que é sério. Então, uma das coisas é essa. Às vezes nós estamos conversando sobre a palavra do Senhor e fazemos uma brincadeira. E às vezes fazemos sem perceber, mas aquele que está próximo de mim sente. Sente. Pior ainda, às vezes eu estou próximo do meu amigo, e aí, meus irmãos, eu começo a dar... deixa eu ver se eu vou falar o termo certo. Eu não sou muito bem de português, não. Eu começo a usar... é substantivo, né? Ou não? Que eu falo uma palavra pejorativa à pessoa, é um substantivo? Adjetivo. É um adjetivo, desculpa, é por isso que eu pergunto. É adjetivo. Então, às vezes, eu chego com adjetivo para o irmão e eu consigo ferir o irmão. Mas o irmão, como ele ele não quer desfazer aquela união, ele fica com aquilo guardado. E aí eu estou prejudicando o irmão. Eu estou prejudicando. Mas esse irmão, ele vai tendo aquele coração apertado. E aí, ele também vai entrar por um caminho de coelho, porque a Bíblia diz que a pessoa, quando ela nos agride, o que nós temos que fazer? Meu irmão, é o seguinte, deixa eu conversar com você aqui, eu queria te pedir desculpas, mas eu não gostei do que você fez comigo. Olha aí, partiu de quem? Do agressor ou de quem foi agredido? De quem foi agredido. Então, nós temos que... pedir desculpa, porque senão a gente vai ficar aquele negócio vai nos matar. Então, às vezes, nós pecamos porque em certas reuniões, por causa da nossa afinidade, a nossa aproximação, nós damos a liberdade excessiva, né? A liberdade excessiva. E aí, a Bíblia nos diz uma coisa interessante. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia aí, em Efésios 5, 3 a 7. Quem lê para nós? Efésios, Robson ali, ó, meu amigo Robson. Esse microfone está andando muito devagar. Tá certo. Olha o que diz aí, ó. Efésios 5, de 3 a 7. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Que ninguém se engane com palavras torpes, né? E ele ainda trouxe outros exemplos aqui, né? Que nós não devemos ser participantes em outro tipo de atividade.
que possam trazer o quê? Prejuízo. E qual é o maior prejuízo? Não se engane. A Bíblia está dizendo o seguinte, que tudo que você fizer ou falar, isso será tomado de você naquele dia. Será cobrado de você. Né? Naquele dia será cobrado de você. Ah, que fulaninha é assim. Lembra que você falou que fulaninha era assim? Quem é que te ensinou isso? Ah, não, é que eu fui numa roda ali, aí acabou que eu estava muito divertindo com a turma, e a turma saiu, eu saí com a turma, meu amigo, só Jesus na causa. E quem é que disse que era para você sair com a turma? Né? Então, meus irmãos, o texto, ele sugere uma série de coisas que são verdades absolutas. Né? Temos que ter cuidado com a nossa conduta. Pois não, pastor? Passo para os irmãos. Esse tópico, brincando com coisas santas, na realidade, esse tópico aqui sempre me incomodou. Porque a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, ou 11, 13, acho que é 13, verso 11, fala assim: quando eu era menino, brincava como menino, falava como menino, sentia como menino. Hoje existem sites próprios só para fazer piada com o meio evangélicos. E eu acho isso um absurdo. Teve uma vez que o meu filho, ele veio me mostrar um negócio de um site desse, onde tem piadas, né, com os crentes, piadas com o pastor. Aí eu ali conversei com ele e tal. Ele reconheceu, mas não é difícil a gente ver pessoas crentes mesmo, não sabe que esse site, essas pessoas são usadas pelo diabo para escarnecer das coisas santas. Eu já vi pessoas imitando línguas estranhas, é um absurdo, imitando línguas estranhas, imitando pregadores, imitando irmãos, imitando as coisas, quer dizer, está jogando para baixo as coisas de Deus, né? Às vezes os pregadores pregam aqui, lá fora remeda pastor, imita nas reuniões, imita crente, imita pastor, imita profetas, né? E faz uma baixaria das coisas de Deus, das coisas santas. Aí depois a gente vê muitas pessoas colhendo e não sabe por quê. Não sabe por quê, porque Deus cobra mesmo. Como você falou, Deus cobra mesmo. Então, é uma coisa assim muito séria, brincar com coisa santa. Então, nós que somos cristãos, nós temos que pensar como adulto. Hoje nós somos grandes, crescemos na fé, e nós não podemos aceitar, nem aceitar pessoas fazer brincadeira com as coisas de Deus, né? E nem entrar no meio dessas coisas aí, porque senão nós estaremos se tornando como menino novamente. E o mais grave, o pastor, ele tem um exemplo muito forte, o mais grave qual que é? O cristão reproduz isso dentro da igreja. Ele olha, ele gosta, ele aprende e traz, e reproduz. Normalmente, a juventude está reproduzindo isso, e às vezes nós vemos isso. Então, a nossa obrigação como cristão, dentro da nossa casa, por exemplo, é ensinar, primeiro não devia estar olhando, né, que isso não vai te edificar em nada. Segundo, na igreja não é lugar de brincar com isso. Ah, mas é engraçado. Não, não tem nada de engraçado, né? Isso aí pode causar a destruição. Irmã Abigail, por favor. Eu só quero colocar aqui, a paz do Senhor, só o texto sobre o que o pastor falou agora. No mesmo texto que o irmão pediu para ler, Efésios 5, a gente leu até o 5, parece, né? 7. No 7, né? Isso. Que o 7 diz: portanto, não sejais companheiros desse tipo de pessoa, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai, é o que o pastor terminou de falar, né? Isso. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe.
Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz, desperta tu que dormes. Então a igreja não pode dormir quanto a isso, né? Levanta-te dentre os mortos. Então essas pessoas estão mortas, como a Bíblia diz, em seus delitos e pecados. E Deus está dizendo, levanta. Não fique entre os mortos, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Cristo trará o conhecimento, a verdade, né? Para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Né? Que é a estatura de Cristo, não é nós sermos perfeitos, é a gente alcançar a estatura do varão perfeito, que é Cristo, né? Então, a perfeição de Cristo se manifesta quando Cristo está em nós, porque a Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Então, essa é a estatura. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas atentai para qual seja a vontade do Senhor. E lá no versículo final, que eu fiquei com ele o tempo todo aberto, falei, Jesus, eu não vou colocar, mas o Senhor dá oportunidade. Diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no amor de Deus. Então, né? É muito esclarecedor esse texto para essa manhã, né, que nós estamos estudando. Muito obrigada. Amém. E ela falou bem, sujeitavos uns aos outros ao amor de Deus. E o texto também fala que podemos nos afastar, né? Então, cuidado com o que nós fazemos, porque isto não procede, né? Como diz a irmã e o texto, estamos escondidos em Cristo. Mas se nós abandonarmos esse Cristo, vamos ficar com quem? E Ele conhece o meu e o seu coração, né? Então nós temos que ter esse cuidado, sim. Diga, minha irmã. Só voltando um pouquinho aqui, aquele primeiro ponto da questão da disciplina, o que me entristece é, se a gente for fazer uma análise, nossa mesmo, não é nem falando dos outros não, é falando de nós mesmos. Se a gente for fazer uma autoanálise, a gente percebe que para as coisas de Deus, muitas vezes a gente é muito relaxado. E para as coisas seculares, que é o nosso trabalho, que é o principal, vamos dizer assim, né, dentro da vida secular, a gente é muito disciplinado, a gente chega na hora certa, a gente faz as coisas certinho, né, porque a gente sabe que aquilo pode ter uma consequência, né, muito, muito terrível se você não fizer as coisas certas. Porém, para as coisas de Deus, muitas vezes a gente é relaxado, a gente chega atrasado, a gente não vai por qualquer motivo. Existe motivo, sim, de você, às vezes, faltar alguma coisa. Mas qualquer coisa se torna um motivo, né? É qualquer cansaço. Mas quando a gente está cansado, muitas vezes, nós mulheres, né? Vamos falar aqui de nós mulheres, a gente, quando está naqueles dias abençoados, né? Aí a gente vai para o trabalho com cólica, com dor de cabeça, com cólica, mas a gente vai para trabalhar. Porque se a gente faltar um dia de trabalho porque a gente está com cólica, vai dizer, por que você... Ah, não, é porque eu estou com cólica, aí eu não consegui ir. Quantas vezes a gente se entope de remédio e vai trabalhar? Porque ninguém vai entender isso. Mas o que também me deixa feliz é que não são as nossas obras que vão fazer que Deus nos ame mais, né? Mas a questão é que quando a gente perde a gente fica muito relaxado para as coisas de Deus, foi como a Renata falou, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra. Quem perde? Quem é que vai ficando espiritualmente fraco? Quem é que vai ficando suscetível a qualquer vento de doutrina, alguma coisa, se não conhece muito bem a palavra? Somos nós. Não é o Senhor. Então, assim, não é o Senhor que precisa da gente, é a gente que precisa dele. E, assim, não é o fato também de não estar vindo à casa de Deus e não estar vindo à escola dominical e não estar vindo nos cultos de quinta ou domingo, enfim. Deus não vai te chamar menos por isso. Não é a obra. Mas você está perdendo uma chance assim, maravilhosa de crescer, de ser abençoado, de ser fortalecido pelo Espírito Santo.
E muitas vezes a nossa falta de disciplina, dizer assim, Senhor, hoje eu não estou bem, não, hoje eu estou tão cansada, mas mesmo assim eu vou. Isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu chegar no culto cansada fisicamente, mentalmente, de uma semana assim, de trabalho, né, bem estressante. E como eu saí abençoada, como eu saí leve, porque o fardo do Senhor é muito leve, o nosso é que é pesado. Entende? Então, quando fala de disciplina, isso me traz a essa autoavaliação. E dizer, Senhor, me ajuda a não ser tão relaxado para as coisas de Deus. Né? Enfim, era isso. Aí eu vou falar coisa para a irmã. A irmã falou tudo. Mas é que às vezes a gente, no nosso relaxo, vamos dizer assim, né? Aí pensa assim, Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Ele é amor e Ele é justiça, não é? Ele é justiça. Ele é amor, Ele é justiça? Então tá. O que acontece se você não vier à igreja, se você não buscar o Senhor? No meu ver não acontece nada. Não acontece não, você só vai se afastar do Senhor. Coisa pouca, né? Te afeta se afastar do Senhor? A mim afeta e muito. Ou não te afeta? Porque se não te afetar, a escolha é sua. Mas eu acho que afeta. Não devemos nos afastar do Senhor. Está ali a irmã Abigail que acabou de ler um texto, que ele é bem claro. Nós não temos outro esconderijo. O esconderijo é o Senhor Jesus, né? Agora, a eventualidade, eu não consegui nem ler a Bíblia hoje. O Senhor conhece o seu coração, sabe da sua dificuldade, né? Então, não é porque a disciplina ela é pessoal, é você com Deus, que não tem o que perder. Tem sim. Eu acho que nós temos o principal a se perder, que é a nossa salvação. Vamos pensar assim? Eu vou perder o quê? A salvação. Você não vai perder outra coisa. Lá no seu serviço, você vai porque você sabe que no final do mês, você quer receber X, que é por isso que você trabalhou para receber X. Porque se você faltar um dia, vão descontar X menos 1. Não é assim? Vão descontar X menos 1. O Senhor não. O Senhor, Ele te pediu, Ele te salvou, Ele te tirou das trevas, sem te cobrar nada. Ele só diz o seguinte: siga as minhas palavras, busque a minha presença. Se você não buscar a presença do Senhor, você vai se afastar, não é? Então é o seguinte, eu comecei a deixar de lado o hábito de ler a palavra de Deus. Não deixe. Eu orava todo dia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar só 2 dias, eu acho que 2 dias está de bom tamanho, cuidado. Eu vou para a igreja só no domingo, na quinta não está dando não, eu estou muito apertado, eu vou no... Cuidado, porque nós estamos dando brecha para que o inimigo fale para você assim, não precisa ir no domingo, tu não foi na quinta, não vai no domingo não, orar 2 dias, ora só 1, Deus só precisa que você fale, oi, tudo bem, me perdoa, ora só 1 dia. Nós estamos dando a brecha, não é isso? Então, por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Temos que estar sempre de vigia. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Não é orar um dia sim e outro não, é orar sem cessar. Porque o inimigo, ele está por aqui assim, está só esperando quem é que vai dar aquela abertura para ele, entrar. Mas a palavra de Deus diz uma coisa muito grave, que às vezes o inimigo entra no nosso coração, faz morada. Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, o Senhor limpa o nosso coração, expulsa o inimigo da nossa vida. Daí a pouco, o que acontece? De novo. E aí é pior. A Bíblia diz que nosso coração vai ter 7 vezes mais a presença do inimigo, né? Sabe por quê? Porque ele vai entrando, ele já conhece, ele já sabe como é que faz. Ele sabe que na primeira brecha que você tiver, ele vai te acusar de tudo. Ele vai te acusar de tudo. Ele vai te acusar de tudo. Ele não é o acusador? Então, é fundamental que nós tenhamos disciplina, sim, na casa do Senhor. Nós temos que ter disciplina lá na nossa casa. Porque aqui, eu estou olhando para todo mundo, no meu entender, na minha visão, eu não vejo um aqui que não busca a presença do Senhor. Eu não vejo. Está todo mundo aqui no meu entender. Mas no seu coração, você com Deus, está tudo certinho? Se tiver, Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar te dando sustentação, o Espírito Santo vai te dar mais alegria. Mas se não tiver,
está na hora de buscar a presença do Senhor. Sentir o primeiro amor, sentir o Espírito Santo falando com você. Ó, meu irmão, vamos lá porque hoje é o dia de batalha. Vamos lá porque nós temos que orar. O Espírito Santo fala a nossa vida, né? E isso só é capaz se eu tiver essa disciplina. Aí, o texto nos sugere aqui, ó, cuidado com brincadeiras preconceituosas, brincadeira que denigre a imagem dos outros. Olha essas brincadeiras aí. Elas estão por aí. E muitas vezes nós a fazemos. Muitas vezes nós usamos ela até como escudo. Nós estamos pecando diante de Deus, né? Nós estamos pecando diante de Deus. Não existe nada que eu venha falar do irmão que venha satisfazê-lo só porque eu me escondi atrás da dificuldade, atrás daquilo que ele precisa de um apoio. Em vez de eu estar apoiando, eu estou o quê? Desfazendo daquele irmão. Eu estou tirando ele para escanteio. Ó, fulano está chegando aqui. Opa, então nós vamos por aqui assim, deixa ele lá, vamos por aqui assim. Meu irmão, isso fere. Isso faz você pecar. Ah, não, mas eu não quero só conversar com ele. Não, mas no seu coração você está dizendo o seguinte: eu não quero ver esse aqui nem pintado de vermelho, não gosto dele. É isso que você está dizendo. Só que você não está dizendo para mim, você está dizendo para o Criador, você está dizendo para Jesus Cristo, que você não suporta o seu irmão. Meu irmão, vou contar uma coisa para você aqui. Quando a Bíblia fala no amor de Deus, que nós temos que ter amor pelos outros, até por quem às vezes nós não nos identificamos, esse amor é para nós estarmos em comunhão. Como que eu vou amar minha irmã aqui, se eu não consigo nem falar um oi para ela? Eu não preciso conviver com ela, eu não preciso que ela vá na minha casa, eu não preciso ir na casa dela, mas eu preciso estar com ela, meditando na palavra do Senhor. Minha irmã, me ajuda. Aí ela, não, me ajuda também, meu irmão. Nessa ajuda, eu procuro compreendê-la. Assim como talvez ela vai procurar me compreender. E aí eu vou descobrir que aquilo que eu pintei da pessoa é só coisa do inimigo. A pessoa, ela me traz conforto, ela me traz paz. Ué, mas é isso mesmo? Oh, meu Deus, me perdoa, porque o que eu fiz com aquela pessoa do meu consciente não está correto. Sabe por quê? Porque eu não conheço. Eu conheço a forma física dela, eu não conheço ela, eu não conheço a sua profundidade, né? O seu amor. Já foi dito uma vez que numa grande igreja, o pastor chegou, convocou todo mundo e falou que naquela igreja a pessoa para fazer isso tinha que ser assim, a pessoa para cantar no público tinha que ter renome, a pessoa para falar na palavra de Deus tinha que ser secular, e a pessoa para orar, ela tinha que ter dom. Aí tinha um irmãzinho que ficava lá no fundo, nunca foi citada. O dia que ela saiu, quase que a igreja desmonta. O que foi? Aí alguém falou, mas tinha uma irmãzinha ali que orava direto, moça, ela orava por mim, orava pelo meu amigo. Hoje ninguém ora por mim, ninguém ora pelo meu amigo, nem nada, mas aquela irmãzinha, eu lembro dela, ela orava, né? Então, meus irmãos, todos nós temos que estar na presença do Senhor, temos que estar em comunhão, temos que estar firmes e evitar qualquer coisa que machuque o seu irmão. Quando você machuca o seu irmão, você está pecando. Não tem, quem sabe, não, você está pecando, então não machuque o seu irmão. Vamos ver aqui um texto, aquele texto que eu falei para você o exemplo que dá. Eu quero que você, se você puder, abra para mim aí. 1 Pedro 3,7. Olha o texto que eu falo. 1 Pedro 3,7. Nós falamos dele já, é só para ilustrar como que nós deveríamos ser. 1 Pedro 3,7. Quem lê para nós, por favor? Aí muita gente aí vai ficar alegre, mas está certo. A Bíblia traz que tem que sermos assim, ó. Exatamente da mesma maneira como vós, maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando a honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Ele está falando que a mulher, lembra que eu falei que a mulher é um exemplo? Que a mulher, ela é dona de casa, que ela cuida da casa, que ela consegue cuidar das suas tarefas e buscar ao Senhor.
o marido também ele é co-herdeiro. Então a Bíblia está dizendo assim, que os dois têm que andar junto. Dentro da igreja, dois andam juntos. É Cristo comandando a igreja e eu e você em acordo com Cristo. Então dois têm que andar juntos. Se dois não andarem juntos, não há consenso. Então os maridos dentro de casa têm que valorizar aquilo que a esposa faz. De igual forma, a esposa também tem que olhar para o marido e dar o devido respeito que é necessário. Dois andam juntos. Dentro da igreja também, a noiva tem que estar de acordo com o que Cristo quer. Então nós temos que estar sim em consonância. Não devemos desfazer nenhuma vez e nada. Não devemos fazer brincadeiras que trazem desacordo, que nós podemos entrar em pecado, E aí a Bíblia fala, a recompensa da disciplina. Qual é a recompensa da disciplina? A irmã Abigail falou, nós chegamos a uma condição de varão perfeito, ou seja, nós vamos estar com Cristo, nós temos que estar pronto para Ele nos receber. Naquele dia, vinde a mim, é isso que você quer ouvir, não é? Ou não? Ou apartai-vos de mim, qual que você quer ouvir? Para eu ouvir o que a Bíblia nos conta, para eu ouvir o que a palavra de Deus diz, para que a satisfação de Cristo em nós seja completa, nós temos que nos entregar, nós temos que estar em Cristo Jesus. Então é isso que nós devemos fazer. Então esta é a recompensa, é a salvação. Quando nós estamos trilhando dia a dia na presença do Senhor, nós estamos moldando o nosso caráter, nós estamos moldando a nossa condição de cristão. Nós temos que moldar. Todo dia nós aprendemos alguma coisa. Por quê? Para que nós possamos estar sempre debaixo da mão do Senhor Jesus Cristo. Para que nós não venhamos a nos afastar. A Davi, certa vez, diz uma coisa. Davi disse o seguinte, que para ele, melhor coisa é entrar na disciplina do Senhor do que na justiça dos homens. Davi entendeu quando o Senhor falou com ele, entendeu quando ele pecou. Davi não virou as caras e não saiu por aí xingando e falando mal do Senhor, não saiu falando mal de nada. Ele entendeu o recado do Senhor, que foi um recado pesado. A Bíblia diz que Davi se prostra no chão e fica buscando a presença do Senhor. Depois que tudo resolveu, a Bíblia fala assim, o que foi que Davi fez? Depois que foi cumprida a sentença nele, ele se levantou e foi comer. Sabe por quê? Ele entendeu que tem hora para tudo, tem hora para eu buscar ao Senhor. Essa hora que vai fazer sou eu tenho que ter disciplina. E tem hora para eu parar, tem hora para eu entender. O Senhor vai dizer para mim e para você, eu vou te corrigir, porque a minha correção vai fazer você entender. Ah, não, mas aí vai ser pesado. Não, a correção do Senhor não é pesado. O que é pesado é a justiça dos homens. Isso é pesado. É o que Davi nos diz, A justiça dos homens é pesado. E muitas vezes a justiça do homem não é justa, vamos dizer assim, Não é justa, mas a justiça do Senhor, ela é justa. Ela existe para nos consertar, para nos atrair a Ele. Sabe por quê? O Senhor Jesus não quer nenhum perdido. A vontade dele é que todos sejam salvos. Eu entendo isso. Eu não quero entender isso, como assim? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ama. Antes mesmo da gente nascer, Ele já nos amava. Antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos ama. E nós não queremos entender isso. Então, meu irmão, nós temos que buscar a presença do Senhor, para que o nosso caráter seja moldado com firmeza. Como disse a minha cunhada ali, Renata, o pastor bem disse, a irmã Abigail disse, quando eu era criança, eu andava como criança. Agora que sou adulto, eu tenho que comportar como um adulto, Eu tenho que me comportar como adulto. E se eu sou verdadeiramente uma testemunha desse evangelho, eu vou me comportar como manda o evangelho. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu sou um cristão verdadeiro, ou eu não sou. Não existe meio termo. Ou eu sou um cristão verdadeiro, ou não sou. Foi feita uma pesquisa no ano 2000. No ano 2000 dizia o seguinte, que a igreja evangélica no mundo, ela cresceu quase que numa proporção de 40:1. Onde você, quando tinha mais ou menos aí, você deve estar hoje com a idade o quê? De uns 30 anos igual eu. Quando você tinha 10 ou 15, sentava numa sala de aula, quem é crente aqui? Aparecia um só, Hoje,
Se você for fazer uma pesquisa no Distrito Federal, se você for fazer, eu vou chutar aqui, pelo menos 35% da população do Distrito Federal se considera cristão. Bom, não é? Não, às vezes não, porque o que interessa não é a quantidade, o que interessa é a qualidade. Sabe por quê? Olha aí o que é o caráter cristão. Eu e você, nós temos uma responsabilidade muito forte. Se eu sei que a metade da população do Distrito Federal é cristão, quantos eu estou acompanhando? Quantos eu estou lendo a palavra de Deus para ele? Quantos estão entendendo realmente o que é a palavra de Deus? Na igreja, do mesmo jeito. Se for para nós termos uma igreja cheia, se formos para nós termos uma igreja onde todo dia nós temos um show diferente, se formos para nós termos uma igreja onde o que se fala aqui é o que se quer ouvir, a gente não precisa disso. A gente precisa de falar o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Existe o céu e o inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ah, mas se eu... Não tem mais e nem menos. A Bíblia diz, ou você segue o manual, e você será salvo, e a sua família também, ou você já. Ele não falou que vai, a Bíblia fala que você já está condenado. Mas quem é que quer ouvir isso? Quem é que quer ouvir isso? Certa vez, numa classe de artistas, muitos artistas passando dificuldade, né, porque é como eu e você, é um ser humano, passa dificuldade, olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma igreja evangélica. O artista foi lá e entrou na igreja evangélica, disse ter se convertido. O artista sai do banco e vem para o púlpito falar da palavra de Deus. Isso é coisa muito maravilhosa, não é? Um cara que tem uma presença, um cara que é visto no mundo inteiro, não é muito bom essa pessoa falar do evangelho? É ou não é? Claro que ela vai atrair o mundo para esse evangelho, mas essa pessoa sai do púlpito, vai lá para fora. Aí você encontra com ele num bar ou na lanchonete. E ele precisa ser carregado. Aí o cara pergunta, mas tu não... eu me converti, mas é assim, o evangelho não é o que vocês pensam, não. O cara fala isso. O cara acha que ser convertido é simplesmente falar assim, não, eu aceito esse Cristo aí, morreu, Zé Fininho. Não é. Não é. É dar testemunho, acabamos de ver aqui, é mudar o seu caráter, é estar na presença do Senhor, é ser testemunha do Senhor. Né? E aí nós temos uma responsabilidade muito grande nisso, sabe por quê? Porque nós deixamos. A nossa responsabilidade é grande porque nós deixamos, nós aceitamos. Aí não pense você que isso não vai ser cobrado de você, não vai ser cobrado de mim. Vem cá, por que está vindo tudo bem? Eu senti amor em vocês, mas de repente o amor apagou. De repente eu olho para uma igreja que eu queria abençoar e quero abençoar, mas as portas dessa igreja estão fechadas para mim. Porque a igreja só tem show. A igreja só fala o que você quer ouvir, não fala a minha palavra, fala o que você quer ouvir. Qual é o sentido dessa igreja? Qual é o sentido deste irmão que tem por responsabilidade acompanhar a pessoa para o evangelho? Ah, ele é famoso. Não, a Bíblia não fala isso. Ele entrou nesse banco aqui, nós vamos acompanhá-lo. Nós vamos trazer a ele o conhecimento sobre o evangelho. Aí sim, aí depois, que o Espírito Santo tocar na vida dele, que a igreja for dada uma revelação de que aquela pessoa tem algo de produzivo a trazer, por intermédio do Espírito Santo, vindo de Deus, aí essa pessoa vai e assume. Isso é que eu entendo de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus. Não sei se você entende assim. Mas quando nós deixamos uma pessoa chegar e falar o que quer e o que não quer, e é uma pessoa que aparece para o mundo todo, e isso traz escândalo para a igreja, isso não é evangelho, nem aqui, nem em lugar nenhum. Né? Então, muitas vezes, quantidade não é qualidade. Né? Quantidade não é qualidade. Né? Então, nós temos que atentar para isso. Por isso que nós temos que ser, sim, disciplinados na igreja, no sentido de compreender a palavra do Senhor. Né? No sentido de compreender a palavra do Senhor. E aí, nós temos aí
o reconhecimento direto de Deus em nossa vida. Olha o que diz esse tópico aqui, antes da conclusão. Olha aí, ó. Depender totalmente dele requer uma desconfiança do nosso próprio senso de direção. Olha aí, ó. Nós temos que estar atento a nós mesmos, né? Isso só será possível se voltarmos disciplinarmente para a palavra de Deus. Veja o que diz o provérbio, reconhecê-lo, literalmente significa conhecer em tudo o que fazemos. Não é essa a essência da vida cristã? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Então ele está dizendo que quem permanecer nele vai dar frutos, né? Porque sem mim não podem fazer coisa alguma. Sem o Senhor, sem Deus, nós não somos nada, não podemos fazer coisa nenhuma, né? Nós somos aquele que é levado ao vento. E aí, Filipenses 4:10 diz assim: quando você tem a certeza do que você é, quando você está em comunhão com Deus, você vai dizer assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Veio as dificuldades, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu vou recorrer à palavra do Senhor. O mundo vai se acabar, vai, mas eu estou firme na palavra do Senhor. Vão rasgar a sua Bíblia, pode rasgar, eu guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Eu vou cortar seu coração, pode cortar, o coração vai passar, mas eu vou subir, porque eu guardei a palavra do Senhor no meu coração. Para quê? Para que eu não venha pecar. E não vamos nos enganar. O nosso país está caminhando por trilhas muito difíceis e perigosas. Então, ó, pegue a palavra do Senhor e guarde no seu coração. O seu caráter, eu tenho certeza que ele já é formado. Você tem um caráter cristão. Continue assim. Dê testemunho da sua vida. Mostre que você é diferente. Vão sim. Mas você é diferente. Você é cristão. Mas esse cristão aí vai morrer. Se eu morrer, Deus vai continuar sendo Deus. Não, mas não tem problema. Guardei a palavra do Senhor no meu coração. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho visto. Eu sei o que eu tenho sentido. Eu sei as experiências que eu tenho com o meu Deus. Então, passar bem, eu vou embora. Mas eu vou com a certeza de que eu estou na presença do Senhor. Temos que ter esta convicção. Como que nós vamos ter essa convicção? Ficando firmes na palavra do Senhor, com disciplina na leitura da Bíblia. Eu tenho que tirar um tempo para eu ler a minha Bíblia. Meus irmãos, leiam com amor, viu? Não leiam como um livro qualquer não, porque eu tenho certeza que todos aqui são capazes de decorar a Bíblia de capa a capa, tranquilo. E vão até dar show aqui, se perguntar o versículo tal no livro tal. Não é assim. Leia a Bíblia com amor. Leia a Bíblia com o coração aberto para receber de Deus. Sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. O que significa para você? Para mim significa um monte de coisa. E todo dia que eu abro esse versículo e falo, tudo posso naquele que me fortalece, Deus me mostra uma outra coisa naquele dia. Então olha que beleza. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? A cada manhã. E aí nós temos que ter aí, ó, disciplina da leitura da Bíblia, disciplina da oração, e disciplina do silêncio, e disciplina da pontualidade. Meus irmãos, tem duas coisas aqui que eu acho fenomenal. Disciplina do silêncio e a disciplina da oração. Ontem eu estava lendo a Bíblia, aí o que eu faço lá em casa? Lá em casa é o seguinte, eu tenho um quartinho, tem um monte de menino lá, tem a esposa, tem sala, banheiro. Daí eu vou lá para a minha churrasqueira. Vou lá para o finalzinho da churrasqueira. Ontem até deu um ventinho bom. Silêncio. Silêncio. Eu lendo a palavra do Senhor. E no silêncio, eu busco a presença do Senhor. Eu acho que você também busca. Então, a oração é fundamental e silêncio. Onde você estiver, né? Sabe o seu quarto de briga? Eu sei que você deve ter lá o seu quartinho de briga. É lá que você fica em silêncio, é lá que você ora ao Senhor, é lá que você chora, e é lá que você aprende a palavra do Senhor, não é assim? Não é assim? Então é isso que